Trilhas específicas. Apesar de pegarem o modelo antigo, o Vieira tem que praticar o que é a lei que está em vigor. Então, os filhos de vocês vão pegar a prova antiga, a prova atual, perdão, do Enem, que vai até 2026, mas tem que aplicar uma metodologia chamada de itinerários formativos, tá? Dentro da parte da carga horária. Na primeira série, era abrindo possibilidades. Como nós estamos falando aqui já de segunda série, para o próximo ano, a gente vai mostrar como é que aprofunda às vezes as escolhas, e esses aqui, já na terceira série, já destinado à área primordial que esse aluno vai fazer. Se ele for, por exemplo, para medicina, ele vai fazer as trilhas, primordialmente as trilhas que são de ciências da natureza. Se ele for para engenharia, as de matemática. Se ele for, por exemplo, para a área de direito, ele vai fazer, por exemplo, um desses modelos que são das áreas de humanas, tá? Aqui são modelos de como é que são apresentadas as trilhas, tá? Para os alunos, e elas têm uma construção dentro da matriz do Enem, tá? São temas recorrentes de vestibulares, mas são temas que são instigantes à própria vida em geral. A gente não está ainda, já estamos conversando com a Cristina sobre a definição do ensino médio, mas a gente não tem ainda um modelo fechado de quantas trilhas eles vão escolher na segunda série, tá? Mas geralmente eles escolhem 2 caminhos, e os caminhos da segunda série são esses aqui. Um caminho é de STEM, tá? Que é uma abreviatura, um acrônico que a gente fala de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, que ele faz um de matemática, tá? E um de Linguagem e Cultura, outro de Saúde e Bem-Estar. Então, esse aqui é de Saúde e Bem-Estar do corpo, e esse aqui é de Saúde Coletiva. Então, tem termos da OMS, tem termos sobre biologia, vacinas, algumas coisas nesse sentido. Mas aqui eu tenho uma conexão entre esses temas, entre a primeira e segunda série. E na parte de ciências humanas, os antigos e os clássicos, e além do medieval, que seriam os clássicos. Então, é interessante que na segunda série ele já siga um desses caminhos, e aqui provavelmente o Vieira vai destinar 2 ou 3 caminhos para que eles escolham, e lá na frente é natural que eles vão, por exemplo, desistir de alguns e se aprofundar em outros, ou se arrepender que fizeram alguns e porque não fizeram determinados outros modelos. E isso é assim, quando eu converso às vezes com os alunos sobre uma coisa chamada de projeto de vida, eu pergunto às vezes para eles de manhã, quem vai seguir a carreira dos pais? Poucas mãos levantam. Aí de noite eu pergunto, quem é que seus filhos vão seguir a carreira de vocês? Todo mundo levanta a mão. Eu tenho isso estatisticamente, eu tenho um gráfico que mostra essas respostas, que eles respondem no meio time e tudo mais. É interessante por quê? Porque há uma perspectiva de fato do que é a escolha profissional. E como hoje você tem uma mudança muito grande, nesse sentido, acaba, de alguma maneira, indo para outros lugares. Acho que o Anderson foi muito feliz quando ele falou, por exemplo, do que é um cidadão global, na época de Jorge Amado, o que é na nossa época e, de fato, o que é agora. O mundo globalizado, do jeito que está hoje, ele se aproxima muito e é muito fácil. O Enem também serve, indiretamente, para entrar em universidades americanas. Eu, como diretor de escola, já escrevi cartas de recomendação dizendo que tinha um aluno que ele estava entre os 2% melhores do Brasil, porque ele tinha tirado uma nota 750 de média, que é uma média para passar, por exemplo, em direito, não estou nem falando de medicina, que é uma média perto de 800. Mas quem tem uma média hoje no Brasil para passar em direito, no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado, ele está entre os 2% melhores dos alunos. E isso pode servir também como uma recomendação para você entrar na Universidade Americana. Então, tem múltiplas formações como tem hoje. E é natural que haja essa divergência do que os filhos de vocês querem fazer e do que a gente imagina que seja o bom para eles. Eu tenho 3. A Júlia fez Direito, já está no mercado. Eu tenho outro que fez Medicina. E eu tenho um mais novo agora que está fazendo Medicina. Mas eu juro para vocês que ele deveria ter feito Gastronomia. Porque ele tem um dom para cozinhar,
Que às vezes só tem água e manteiga na geladeira e meia hora depois tem um banquete lá em casa. E uma criatividade para cozinhar e dom, que ele aprendeu sozinho e que ele faz. E eu dizia, meu filho, acho que você podia fazer gastronomia. E a minha esposa dizia, não dá ideia, o menino quer fazer medicina. E ele faz medicina hoje, muito inspirado no irmão. E muitas vezes ele falou para mim de coisas que eu ficava assim... Ele disse, pai, gastronomia tá, mas esse negócio não dá dinheiro, não. E aquilo me assustava, como pai, meu filho está escolhendo uma profissão pela parte financeira. E ele dizia, não, eu tenho escolhendo também pela parte financeira. E o nível de maturidade desse ponto de discussão. Não é, de alguma maneira, até como pai aqui, para a gente impedir as escolhas profissionais, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pegar na mão para fazer orientação. Tá? Porque também deixar muito solto não dá, não. Tá? De fato, o que a gente tem nesses processos gerais.